Oi, gente! Tudo bom? Hoje nós vamos aprender sobre iluminação com teto ali, sem rebaixo. Você não pode ou não quer rebaixar com gesso, com madeira, com PVC, com nada. Qual é a iluminação? Eu tenho um vídeo antigo, vou deixar até aqui embaixo se alguém quiser assistir depois desse, mas eu trouxe uma nova proposta atualizada, vocês pediram bastante, então vamos conferir. Mas antes eu vou pedir o seu like e principalmente para você se inscrever no canal se você é novo. Eu sou Mariana Cabral, arquiteta, e nesse canal nós temos muitas informações e eu ensino tudo sobre o mundo da arquitetura e da decoração. A primeira coisa que a gente precisa saber antes de falar dos tipos de luminárias e tudo que é possível ser aplicado, diretamente na laje, a gente precisa conhecer dois produtos que fazem muita diferença e vão auxiliar na distribuição desses pontos para a gente criar cenas diferentes e não ficar só com aquele ponto único que você tem na laje. Essa não é a ideia é a gente ter uma iluminação de fato adequada, possibilidades sem precisar rebaixar. A primeira coisa é a eletrofita. Para quem não conhece, ela é uma fita, mesmo, como se fosse um durex grandão, cheio de fiozinhos passando por ali, e aí a gente consegue migrar de um ponto para outro. De um ponto, criar dois pontos de iluminação é super fácil e super acessível. Você consegue colar na laje, colar na parede, andar com ela e direcionar, mudar esse ponto e colocar esse ponto que você tem do A, levar para o B, dessa forma sem precisar rasgar, quebrar a parede. Então, para paredes estruturais ou para a própria laje, é super prático e fácil. Então a gente consegue mudar esse ponto se ele não estiver centralizado, se você não estiver num local que você deseja, ou se você quer a partir desse ponto de luminária criar outros, é super possível. Outro recurso que a gente tem dentro dessa base é o plástico-chumbo, que é um fio que tem um reforço nele mais resistente. E aí você consegue escariar um pouco a laje, fazer uma raspagenzinha ou raspar um pouquinho ali a parede, o pedaço que você tem e encaixar esse plástico chumbo, porque ele é fino, então ele não danifica a estrutura nem da laje, nem da parede estrutural, para você ter essa passagem. Então, um ou outro é uma forma também de a gente criar novos pontos para quem aí não quer ou não pode rebaixar. É importante ressaltar que a iluminação, gente, não é só aquele ponto central. Por isso que muitas pessoas que não têm o rebaixo se sentem mal, porque só tem aquele ponto ali principal. Então você não tem cenas diferentes, você não tem uma cena, um pendente para mesa de jantar, você não tem um espaço para ter uma arandela, um abajur, ou você não tem espaço para colocar uma iluminação diferente próxima à TV, aquela fita de LED, aquele detalhe de iluminação mais agradável. Fora que às vezes fica muito travado naquele plafãozinho padrão, basicão, que não deixa nenhuma sala agradável. Então, para isso, eu separei várias luminárias e possibilidades para ajudar você que não quer ou não pode rebaixar o teto. O primeiro item de iluminação é o perfil de LED. É um item super atual e o perfil de LED a gente tem na opção de sobrepor. Então, ele é altinho e ele vai ficar para baixo da sua laje. A gente não precisa embutir. Então, ele não precisa de forro para ser embutido. Esse perfil de LED, ele é uma estrutura em alumínio que tem um plásticozinho na frente que é um difusor e aí a gente lá dentro entra uma fita de LED. Então quando você olha, é uma luminária comprida, sob medida, você consegue colocar aí de 1 em 1 metro e quebrando essa medida e emendando. Lindíssimo, tem acabamento branco, acabamento preto, dá pra criar um design diferente e você consegue usar o ponto central que você tem. Mariana, eu tenho um bocal tradicional e aí o perfil é mais fino, como que eu faço pra esconder isso? Gente, é fácil, você pode colocar ali uma plaquinha de drywall ou jogar um gesso mesmo e tapar e deixar só o fiozinho saindo. Você não vai jogar massa e fechar toda a parte, a fiação que tem ali, porque você precisa de acesso, tá? Você só tem esse bocal principal. Então você pode colocar ali, uma plaquinha de drywall e aí depois vem amassando o teto, vai ficar só o fiozinho, é algo que dá para tirar posteriormente e dar manutenção se necessário. Então assim você consegue colocar e deixa o fiozinho ali para baixo para ter esse perfil. E aí, quando o perfil entra, o bocal, as laterais estão tapadas e amassadas e fica só o fiozinho por fora. Deu para entender? Agora tem outra observação. Se você não tiver onde esconder o perfil de LED, na verdade, ele precisa de uma fita de LED dentro dele e essa fita de LED ela precisa de uma fonte. A fonte, gente, a gente pode criar um caminho de iluminação de fio que chegue perto do quadro de energia onde você pode deixar essa fonte nesse local. Mas às vezes você não vai ter essa passagem, pode ser que você não tenha essa passagem para criar esse fio e essa conexão.
que a gente pode fazer para esconder essa fonte? Se você não tiver nenhum tipo de marcenaria, nada que dá para você vir e esconder essa fonte, você pode colocar dentro desse perfil uma fita de 110 volts. É uma fita que vai ligar direto na rede, então você não precisa de um conversor. Geralmente as fitas são de 12 volts. E aí de 12 para 100 a gente precisa de uma fonte ali para fazer essa conversão. Agora, quando a gente coloca a fita que já tem no mercado de 110, você não precisa. Então você pode colocar uma fita de 110 dentro do perfil e ela vai ligar direto sem precisar de fonte. É claro que você precisa ter um bom eletricista para, né, fazer todo esse sistema para você. Não é algo difícil, mas ele vai te informar com mais clareza. Aqui eu tô dando informações gerais de iluminações que funcionam e uma base para você ter esse norte dizendo que é possível fazer essa aplicação. O segundo tipo de luminária que eu amo, gente, fica lindo, chique. Às vezes eu uso, aliás, às vezes não, eu uso muito, inclusive para quem tem forro, porque funciona para quem não tem forro, não tem rebaixo, mas para quem tem fica lindo. A gente usa porque é uma estética legal, que são os spots de sobrepor. Então os redondinhos ou os quadradinhos, eles ficam para baixo do forro e eles ficam para baixo de quem tem rebaixo. Então você consegue com a eletrofita ou com o plastichumbo criar aqueles pontinhos que a gente quer para dar um banho de luz na parede ou direcionar em algum lugar e dali colocar nele, fica para fora todo externinho para você colocar ele ali com um ponto de luz. Então você cria uma outra cena ali, dá uma dinâmica interessante. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser redondo, pode ser quadrado, vários formatos. Pode ser direcionável, ele tem a base fixa, mas dentro dele direciona, ou ele tem a base que direciona. Então você consegue colocar virado para um quadro, virado para outro lado, criar possibilidades mesmo sem o rebaixo. Com essa iluminação fica lindíssimo, tá, gente? Fica super chique, por sinal. E eu faria demais, porque vale muito a pena ter essas cenas, essas iluminações mais diferentes. A terceira opção que eu separei, você pode comprar um roda-teto de PVC já com cava. Já tem no mercado roda-teto pronto, ou você pode também só colocar um roda-teto de gesso, por exemplo. Mariana, eu não quero fazer o rebaixo todo, fica muito caro, ou enfim, eu não posso. Você pode comprar só esse roda-teto, lembrando que a gente usa mais um roda-teto mais retinho, não aquele muito abaulado, cheio de detalhes. E aí já vem uma cavinha para você colocar a fita de LED, então você consegue fazer aquela iluminação rodeando todo o ambiente, ou só uma linha reta seguindo, e aí você puxa do ponto central que você tiver, ou puxa da parede, você pode vir com ponto de tomada, abrir pela parede, deixar o pontinho chegando e ter essa iluminação indireta. Gente, fica lindíssimo em vários ambientes, em quarto, não algo extremamente necessário ter aquela iluminação no meio do ambiente. A gente pode ter, mas você pode ter iluminação que fica no perímetro do ambiente, iluminação que fica ali contornando o ambiente, ou só um corredor e fica uma luz muito agradável. De acordo com a fita que você colocar, a quantidade de lumens que você colocar, você pode ter muita iluminação e nem precisar de iluminação central. Só com essa iluminação criando essa, imagina, de uma ponta a outra na parede que você tem, aí na sua sala de estar, com jantar, enfim, ou no seu quarto, fica excelente. Então você nem precisa ter aquela iluminação central, tá? E aí, geralmente, acima de 1.200 lumens, 1.800 lumens, dependendo do seu ambiente, é uma quantidade de luz maravilhosa para você ter aí, ó, nessa fita ou nesse neon LED, que também é uma opção, para iluminar bastante esse espaço e esse ambiente mesmo sem forro. A quarta possibilidade para ter iluminação sem rebaixo é embutir na marcenaria. Gente, tem muitas possibilidades. Você não precisa vir ali, Mariana, eu moro de aluguel e tudo mais. Você pode ter uma marcenaria básica, como eu falei, no teto ali, só com uma cava para dar esse detalhe, algo que você consegue arrancar e levar depois. Você pode ter um móvel onde você colocou iluminação nele, e aí depois você pode levar esse móvel, ou enfim, você não quer rebaixar, não pode. Quando você fizer a marcenaria, faz essa iluminação dentro. Grande parte dos meus projetos eu trabalho com muita iluminação na marcenaria, mesmo tendo rebaixo. Então é algo que a gente já faz
mesmo quando a gente tem o recurso do gesso. E aí, às vezes, a pessoa fica travada porque não tem gesso e acha que tudo vem do teto. Pelo contrário, daqui pra frente está crescendo muito, a gente tem menos iluminação, menos teto todo furado e mais iluminação indireta, uma iluminação bem pensada, de outras formas. E a marcenaria, ela entra dessa forma. Então, são inúmeras as possibilidades. Perfil embutido, neon LED embutido na marcenaria, um painel com um perfil embutido, muitas possibilidades mesmo. Você não precisa ter um rebaixo em tudo, você pode ter até um painel de marcenaria no teto, só um pedaço, descendo na parede com um perfil ali, e aí você vem naquele ponto central, você consegue, imagina, um painel que vem assim no teto e desce na parede. Você tá tapando aquele bocal que você tem ali, onde sai toda, né, a fiação principal do seu ambiente, você vem com uma marcenaria ali, desce, e aí você consegue criar nas laterais ali uma iluminação ou um perfil que vem e desce. Muitas possibilidades. A marcenaria dá desse recurso, né? A gente consegue tapar o que não tá legal e nem precisa de eletrofita nem plástico chumbo nesse caso. Você vier com um painel, o fio ele passa ali entre a parede e o painel e aí você consegue ter esse recurso de uma marcenaria legal e ainda por cima sem precisar de rebaixo com uma boa iluminação. Então possibilidades, tem inúmeras, eu ficaria aqui até amanhã. E eu ensino muito sobre iluminação, para salas, ali vários tipos de iluminação, o que fica muito ideal. Se você quer ir além, quer aprender mais, no meu curso Sua Sala Nova, eu falo muito sobre iluminação e sobre outros itens. É um passo a passo do método que eu desenvolvi de decoração para que você possa ter o meu olhar na sua casa. Então, saber colocar a iluminação certa é extremamente necessário. Eu vou deixar o link aqui na descrição e o QR Code você pode apontar e aproveitar que as inscrições estão abertas. A próxima forma de colocar a iluminação na sua casa, distribuindo pontos diferentes e ainda por cima, aproveitando um único ponto central que você tem, é usando o trilho de iluminação. O trilho de iluminação, gente, teve uma grande evolução, tá? A gente conhece o trilho como aquela base metálica que tem vários spots direcionados, né? Agora, já tem no mercado os trilhos, onde eles possuem caixas diferentes, onde você consegue colocar perfil numa ponta, consegue colocar spots na outra. Eles são muito versáteis e multifuncionais. Então você tem muitas possibilidades de iluminação, um único perfil, ou seja, um único ponto de iluminação que você tem aí que é um problema, com um perfil desse, se você puder investir, que esse que eu tô falando especificamente, ele é um perfil mais caro, novo no mercado. Mas assim, é incrível. Ou você pode ir no perfil tradicional, que é um clássico, super elegante e muito chique. Então você pode ter ele branquinho, pode ter ele preto. Preferencialmente escolha os spots menorzinhos, que fica mais delicado, mais chique, e aí você consegue ter muita iluminação trabalhando no seu ambiente. Os pendentes também são outros elementos de iluminação que você pode explorar. Como eu falei, através do plástico chumbo e da eletrofita, você consegue criar e mover pontos, né, e criar mais pontos através desses dois itens. Então, os pendentes que você pode colocar na direção de uma bancada, no banheiro, você quer colocar ali na mesinha lateral da cama, vem com essa eletrofita e cria esse ponto ali com esse pendente com iluminação lateral. Para você que tem uma estrutura, mora num prédio com alvenaria estrutural, não pode rasgar, a eletrofita entra nesse ponto para você criar. Você tem uma tomada ali do lado da cama, você cria um pendente. Você vai da tomada, você puxa, sobe e desce no teto, na própria laje, você consegue colocar o pendente na lateral. Então assim, são muitas possibilidades. Então o pendente ele também é um tipo de iluminação que a gente consegue colocar para quem não tem forro. As luminárias de piso, essas são as mais fáceis, né, gente? E muita gente deixa de lado, assim, luminária de piso. A iluminação fica incrível, uma luz difusa, a gente coloca ali do lado do sofá, próximo à mesa a mesinha lateral, no quarto, ou um cantinho que você tem com uma poltrona. Uma luminária de piso só precisa de uma tomada. Então, se tem uma tomada ali perto, ou então você usou a eletrofita, também criou uma tomada extra, você consegue ligar essa iluminação e ter um ponto de luz ali num lugar que você nem imaginava. Independente do teto, do rebaixo que você tenha, você criou uma iluminação ali extra, uma iluminação indireta, acolhedora, uma outra cena sem precisar se preocupar com o rebaixo. É uma ótima opção. E por último são os plafões, né, gente? Você tem ali um ponto central, você coloca um plafon.
O plafond tradicional, basiquinho? Não. Esse que é o erro. Às vezes, você fala assim, mas eu só tenho um ponto, tá muito sem graça, minha iluminação. Ai, gente, tem cada plafond lindo, acabamento de madeira, ou todo branco, grande. Aí você só tem um único ponto, você só vai colocar ele, então você coloca uma luminária decente. Você investe na luminária, não vai ter rebaixo? Bota um plafond bonito, redondo, bota um quadrado, que tem um LED embutido, que tem um desenho reto, bonito. Tem muitas peças bonitas. Então, às vezes, você está com um único ponto, não quer criar mais cenas, não quer ter, né, todas as dicas e informações que eu falei aqui mais cedo, você quer ir no prático. Compre uma boa luminária. E aí você vai ter ali essa luminária de sobrepor, investe nela, para que você vai ver a sensação que dá no espaço. Inclusive, essas luminárias, hoje elas já estão bem evoluídas, tem modelos diferentes que acendem luz branca, luz neutra, luz amarela. Então você tem várias cenas ainda com uma única luminária. Então o mercado de iluminação está desenvolvendo demais, cresceu muito e tem muitas possibilidades. Então você não precisa ficar preso ao forro para ter uma iluminação interessante. E aí, muita informação nesse vídeo, hein? Se você não deu um like, eu vou pedir para você dar esse like aqui agora, que ele é muito importante para o canal. Se você é novo, se inscreve aqui no canal, nós temos vídeos toda terça e toda sexta. E é muito importante que você faça a sua inscrição, assim ajuda o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!